antes só do que mal acompanhado, né? Que é o ditado. Em alguns momentos você pode ter certeza disso. Porque o mal acompanhado você vai começar a levar uma galera com esse mal acompanhado. Porque o que é o raciocínio? É o efeito manada, né? Um faz mais ou menos, aí não tem consequência, o outro vai fazendo mais ou menos, não tem consequência, daí a pouco tá todo mundo fazendo mais ou menos e não tem consequência. E você aí, enlouquecido dentro da roupa para poder achar qual que é o jeito que você vai fazer essa produção ter o rendimento certo, ter a eficiência, né, devida, entregar no prazo, simplesmente porque você pecou na hora de segurar a equipe, na hora de botar as regras para funcionar na equipe. Dói, porque a gente fica pensando assim, poxa, que fulano de tal é tão bom de serviço, né? Pois é, mas mudem o conceito de vocês do que é bom de serviço. A pessoa saber operar muito bem, saber executar uma tarefa bem, é só um dos pontos. O comportamento ele está totalmente ligado. Se a pessoa não for boa no comportamento, ela é ruim de serviço. Então, eu já escutei isso demais dentro das consultorias, até os alunos, Aline, mas fulano é bom de serviço. Mas, pera lá, vamos mudar esse conceito de bom de serviço. Bom de serviço é aquela pessoa que tem um comportamento, né, as atitudes alinhadas com o negócio, quer fazer, sabe fazer tecnicamente bem feito, aí sim, aí nós podemos conversar de funcionário bom de negócio. Eu já tive que demitir uma gestora da qualidade, por esse motivo. Não é fácil não, gente. Pensa, você é um gestor que vai demitir um outro gestor e você sabe que eles têm total entendimento de tudo que está acontecendo, que é um dos pontos importantes. Feedback foi feito para você preparar, né, se a pessoa está evoluindo ou não. Não é um momento fácil, mas é um momento que você tem que ter uma honestidade para poder conduzir o caminho ali daquele final, né? Se vai ser um final feliz ou não. Porque senão a gente fazer, por exemplo, um desligamento de surpresa, sinal que você não usou feedback. Né? Desligamento, quando ele traz surpresa para a pessoa que é demitida, é porque ela não teve feedback claro o suficiente para poder alertar ela. Então, muito cuidado com isso. E o terceiro ponto, né, o terceiro erro que a gente pode cometer, já deve ter cometido aí, é não dar abertura para o liderado falar. O que ele tem a dizer sobre a situação. Porque se você não dá essa abertura, pode ser, né, e principalmente numa situação onde você colhe informações, você não foi a testemunha ocular, pode acontecer de chegar informação errada. E aí você tá ali fazendo um feedback todo elaborado de uma situação e a pessoa vira para você e fala assim, mas não foi bem assim que aconteceu, não. Aí a sua cara vai onde? Quebra no chão, né? Então, muito cuidado. Abra a oportunidade de entender como foi a situação do ponto de vista da pessoa. Inclusive, eu gosto de começar assim. Me conta sobre esse assunto. Porque aí eu vou entender como foi, como aconteceu, começar a cruzar informações para entender, né? Já me safei de muita roubada, que eu já estava assim, pronta para dar aquele feedback bem rígido e usei a lógica, né? Vamos entender do ponto de vista da pessoa o que aconteceu. Caramba! E na hora que eu fui percebendo que a coisa não era bem assim, né? Que a situação não foi bem assim, e me salvei de uma roubada, de ter que fazer um pedido de desculpas depois, né? Porque a pessoa foi dada a ela a oportunidade de falar sobre o assunto. Então, muito cuidado, porque às vezes você pode cometer um grande engano se você quiser falar sozinho. Ou seja, ao invés de ser uma conversa, ser um monólogo, né? Então, esse é um dos erros, assim, que podem descredibilizar a sua gestão num nível que talvez o risco de você perder, né, a credibilidade é maior do que você conquistar a confiança deles. Então, muito cuidado com isso. Então, independente do perfil da pessoa, a gente precisa permitir que o outro fale. Agora, não é também o outro falar e a gente ficar assim, recuado, acuado. Então, a gente tem que ter
uma troca de informações ali. Se você vê que a coisa não está bem esclarecida, vá até o final para esclarecer, né? O importante, gente, é que naquele momento do alinhamento vocês resolvam. Saiam dali com soluções, ações e soluções para resolver. Tudo que for fora disso, vocês vão ter problemas em relação ao feedback. Né? A pessoa sai dali com a sensação de que só tomou uma bronca, né? Que não vai mudar em nada, tudo que foi falado ali, não é bem por aí. Tem que haver um momento de transformação, tem que haver uma ação que a pessoa tem que tomar para poder não acontecer mais, para poder aquele problema, né, não se repetir. Então a gente tem que ter esse cuidado assim muito grande, porque senão a gente vai ser só uma pessoa dando bronca. E isso não é nada efetivo. Nada efetivo. Muito pelo contrário. Se fosse efetivo, né? Tem eu gosto muito de comparar com educação de filho. Se bronca fosse efetivo, tinha um monte de gente aí que era muito bem educada. Bom, então falamos dos 3 erros, né? Que é o de rodear demais o assunto, não ser direto ao ponto, não ser uma pessoa objetiva e direta. Não conectar o feedback com os assuntos, propósito, missão da empresa, regras da empresa, né? Então isso também é um ponto importante. E não dar abertura para o liderado falar. Né? Isso é importantíssimo porque pode ser que a versão que você conhece dos fatos não seja uma versão tão completa assim. Né? E para você não perder a sua credibilidade em relação a isso. Está num processo de desligamento que você está percebendo que não existe muita condição daquela pessoa continuar, que acontece? Qualquer feedback, independente da hierarquia, tá? Você precisa dar os passos que vão indicando se a pessoa está melhorando ou não. Fez o feedback, colocou o fato, colocou prazo, a pessoa daí a um tempo, esse prazo que foi dado, melhorou, não melhorou? Se você vê que a pessoa está se esforçando, está tentando, está buscando melhorar, buscando ajuda, perfeito, seu feedback deu um efeito muito bom. Agora, quando você percebe que você fez o feedback, daí a pouco o tempo passou, nada mudou. Você volta e conversa, fulano, você entendeu que você não mudou, que nada aconteceu, que nenhuma tentativa, né, sobre o assunto foi feita, como é que vai ser? Nós ainda temos uma chance de você querer fazer e querer mudar? Ou isso vai se encaminhar para um desligamento? Nesse nível de liderança, a conversa é mais franca ainda. Fulano, não está dando. Como que vai ser? Nós vamos chegar num consenso aqui de melhoria? Ou de verdade isso não vai se sustentar e o caminho vai ser o desligamento? Porque percebe, gente, que não é a empresa que está desligando. A pessoa está tendo as chances de melhorar naquilo que ela não está entregando, naquilo que ela não está se comportando, e ela simplesmente escolheu não fazer. Então, esse ponto precisa ficar muito claro, principalmente quando você vai fazer numa situação de desligamento de líderes, de outros gestores. Né? Porque aí é que tem uma clareza muito maior mesmo, porque a pessoa também faz esse tipo de processo com os liderados dela. Ela conhece os 2 lados. Isso aqui, gente, eu costumo falar que é CSI, né? É investigação na veia. Se você, enquanto gestor, não pratica esse tipo de investigação para depois tomar as ações de chamar as pessoas que precisam, né, realmente das correções, de melhorias e tudo mais, você corre um risco danado de virar um mico, né, de cometer alguns erros graves. Então, toda história tem 2 versões, né, tem 2 lados, investiga, tenha informações da situação de vários ângulos. E quando é erro de processo, ainda tem outro detalhe. A pessoa pode ter errado porque ela não sabe o procedimento, porque ela não foi treinada, porque ela foi mal treinada, por uma série de fatores, né? Que antes mesmo da gente olhar para o funcionário e falar ele errou por querer, começa a avaliar se o processo é a prova de erros, a prova de falhas, né? Se as pessoas estão realmente devidamente treinadas, se não precisa de reciclagem de treinamento. Então, errar
no processo, tem uma série de fatores, né, que desencadeiam, que depende de, né, várias pessoas, muitas vezes. Então, não é só chegar lá e falar, fulano, você errou, etc e tal. Vai funcionar? Falar que ele errou? Ele sabe, ele tá careca de saber que ele errou. Isso não é novidade. Agora, a gente tem que entender como é que a gente vai fazer para não errar mais. Então, nesse ponto, o correto é a gente investigar o máximo possível, o máximo de informações para poder fazer a conversa do jeito certo para que ela resolva o problema. Não simplesmente para contar para a pessoa que ela fez errado. É igual o caso do menino que eu peguei andando de paleteira de patinete, né? Fazendo a paleteira manual de patinete. Não adiantava falar para ele que aquilo estava errado. Ele sabia que estava errado. Mas eu tinha que explicar para ele por que estava errado, quais eram as consequências daquela atitude dele, as consequências de risco físico para ele, de integridade física, de dano ao patrimônio, de uma série de coisas que naquele momento que ele achou que era inocente aquela atitude dele, ele estava cometendo uma série de imprudências. Então, não é só falar para a pessoa que ela está errada. Ela sabe, muitas vezes ela sabe que ela está errada. Só que ela não sabe como. E é aí que a gente precisa ter essa perspicácia de falar. Bom, gente, então, resumidamente, né, falando desses erros, resumidamente, um líder que não se comunica, por exemplo, com clareza, que não coloca os valores da empresa, inclusive, para embasar suas decisões, não escuta o time, né? Não faz isso de uma maneira inteligente, ele desperdiça uma oportunidade gigante de construir uma equipe que, de fato, vai respeitar, que vai ouvir, que vai jogar junto com ele na hora de fazer, de vencer os desafios, né?